Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Prefeitura de Fortaleza realiza, através do Grupo Técnico de Trabalho do Plano Municipal pela Primeira Infância e a Primeira Infância do Gabinete da Primeira-Dama, com a ajuda das secretarias municipais e FUNCI, a 7ª Semana do Bebê, com o tema Fortalecimento de Vínculos Afetivos na Primeira Infância. A 7ª Semana do Bebê, realizada pela Prefeitura de Fortaleza, tem como tema o fortalecimento de vínculos afetivos na primeira infância. O afeto e os vínculos de apego entre as crianças e os pais durante a primeira infância, que é o período que vai do nascimento aos 6 anos de idade, é fundamental para o desenvolvimento saudável infantil. A base, da formação humana são os 5 primeiros anos de vida. Tudo que acontecerá em todas as outras idades depende desta base. Então a importância desse vínculo, que a criança sinta-se segura. Segura significa sentir-se amada, sentir confortável por aquele tipo de cuidado. E que ela vai internalizando, ela vai tendo uma espécie de crença, uma espécie de internalização de valores de que ela foi bem recebida nesse mundo. Portanto, é maior a probabilidade que ela devolva para esse mundo aquilo que ela recebeu no momento da vida em que ela podia tão pouco dispor da autonomia dela para enfrentar o mundo. A maneira como uma pessoa se relaciona com o mundo e com os outros ao longo da sua vida é condicionada pelos laços que estabelece com a família durante seus primeiros anos de vida. Uma criança que é bem cuidada, que é amada, que ela se sente importante no mundo, importante para seus pais, que ela é olhada, ensinada, ela provavelmente será um adulto mais seguro, menos violento, com mais autoestima, com mais autoconfiança. Isso várias pesquisas que foram feitas, não só aqui no Brasil, como o mundo afora, falam que a criança que tem esse vínculo mais forte, ela tem um maior desenvolvimento cerebral, de sinapses, aonde ela se torna uma criança mais desenvolvida e um adulto também com essas características, mais seguro, com menos depressão, menos violento. Então, é muito importante esse vínculo, principalmente na primeira infância. O bebê se relaciona através do toque, do ritmo do corpo e da voz de quem cuida dele. Assim, vão sendo impressas experiências fundamentais para a vida emocional da criança, que servirão para suas próximas vivências e aprendizagens. Algumas mães dizem, meu filho mama e dorme. Quando a gente chega e explica, ela diz, eu não sabia que eu tinha que contar uma história, que eu tinha que ler, que eu tinha que cantar, que eu tinha que conversar olho no olho com meu filho de 1 mês. Mas ele pode não estar entendendo, mas ele está recebendo afeto, ele está recebendo carinho, e nesse momento o seu cérebro está se desenvolvendo numa velocidade muito mais rápida. Então, alguns estímulos, e são estímulos simples, a gente precisa fazer com que a família, estimular para que as famílias utilizem esses estímulos. Através do meio lúdico, equipes encontraram uma forma de levar informação às famílias durante a pandemia. O Teatro de Fantoches, que é produzido por profissionais das equipes de referência do programa Cresça com Seu Filho e Criança Feliz, que atuam nos centros de referência da assistência social, é inspirado nas atividades que anteriormente eram desenvolvidas nas casas das crianças. Vamos fazer uma apresentação de fantoches com florzinha e o feijão, destacando a importância da vinculação do vínculo para o desenvolvimento da criança. Os personagens receberam o nome de Florzinha e Feijão e ganharam a simpatia das crianças e das famílias que esperavam ansiosas as postagens semanais. O objetivo é dar continuidade aos vínculos com as famílias já acompanhadas pelo programa, bem como servir como apoio nos cuidados com as crianças diante da pandemia de Covid-19 e do contexto de isolamento social.
E para conversar mais sobre a realização da 7ª Semana do Bebê, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Guilhermina dos Santos Fernandes, que é psicóloga e coordenadora do programa Cresça com seu filho Criança Feliz, e também a Lara Picanço, que é pedagoga e técnica em educação da Secretaria Municipal de Educação. Ô Guilhermina, como é que funciona essa programação, a realização dessa 7ª edição aí da Semana do Bebê? Obrigada pelo convite, né? A realização da Semana do Bebê aqui no município de Fortaleza, ela começa com a integralidade das políticas, né? Reunindo as equipes de referência e assim com o objetivo de alcançar toda Fortaleza, nós divulgamos esses materiais que nessa edição vão ser materiais vinculados pela internet, né, através de cards. Essa Semana do Bebê, ela vem em especial por conta da questão da Covid-19. Então, nós vamos trabalhar essa proteção, esse apoio às famílias de modo virtual, veiculando os vídeos, né, através do WhatsApp, através dos contatos das famílias que nós já trabalhamos. Então, todos nós estamos integrados nesse momento para continuar nesse apoio às famílias nessa relação com as crianças. E qual é o público-alvo, Guilhermina, que participa dessa semana? Pronto, o público-alvo de todas as semanas do bebês são crianças de 0 a 6 anos, que são crianças que estão na primeira infância, e também gestantes, né? Porque nós temos o cuidado de perceber que a criança ela precisa de atenção não só a partir do seu nascimento, mas a partir dessa geração, dessa concepção. Então, nosso olhar, o olhar dos profissionais, voltado pelos estudos que estão acontecendo, principalmente pela neurociência, né, nos indica que esse olhar deve ser direcionado desde a vida intrauterina. Então, crianças e gestantes é o nosso público-alvo. E como é que é, vamos dizer, o repasse de todo esse conteúdo durante a semana, como é que é feito esse repasse para gestantes? Pronto, esse repasse, como eu falei anteriormente, nessa edição vai ser feito através de mensagem no WhatsApp e também vai ser feito através de materiais informativos de fácil interpretação, de fácil compreensão, mensagens curtas, né, que a gente pode, através das nossas equipes de referência, tanto na saúde como na política de assistência social e na educação, estar junto com o nosso público de atendimento, passando todas essas informações de modo virtual. Ô Lara, esse ano o tema da Semana do Bebê é o fortalecimento de vínculos afetivos na primeira infância. Qual a importância de se fortalecer realmente esse vínculo aí da mãe com o seu recém-nascido? Falando um pouco de fortalecimento de vínculo, a gente sabe que, como a Guilhermina falou há pouco, essa questão desde da gravidez, né, dessa mãe que está gestante, essa mãe tem que ser bem cuidada para que esse filho, né, possa nascer já se sentindo amado, se sentindo acolhido. E após o nascimento, a importância de estabelecer vínculo vai desde do nascimento, né, desse olhar, de usar as questões sensoriais, porque é muito importante, porque quando ele nasce, a mãe é o mundo dele, essa mãe ou o cuidador precisa estar estabelecendo relações para desenvolver esse vínculo afetivo, e esse vínculo, ele vai dizer tudo o que essa criança vai se tornar um adulto, né, mais seguro, mais capaz, mais cheio vamos dizer assim, de relações na vida dele adulta. Então, eu vou aqui falar um pouco de um dos, que ele é médico, psicólogo, mas também muito para o lado da educação, que é o Valon. Ele fala muito dessas questões da afetividade, né, em 3 dimensões, que é a motora, a afetiva e a cognitiva. Esse aprender. A criança já nasce com uma bagagem enorme dos neurônios para aprender. Então, essa aprendizagem o afeto vai fazer toda a diferença na relação desse vínculo. Então, é muito importante. E outra coisa muito importante assim, que a gente deve se preocupar é a questão de ambientes, né? Os ambientes facilitadores para que esse vínculo aconteça. Porque tanto pode acontecer vamos dizer assim, uma relação positiva quanto uma relação negativa.
Então, se eu facilito, se eu propicio momentos de relações positivas, essa criança vai ter mais, vamos dizer, mais respostas afetivas. Também naquele filme, O Começo da Vida, um economista, ele fala disso, que essas relações positivas é como se fosse uma fita adesiva. Então, tudo que a criança vai absorvendo, né, ela vai fixando. Então, é muito importante, nesse período da primeira infância, ela receber muito afeto, muito estímulo para que esse vínculo possa acontecer. Ô Lara, a Semana do Bebê é uma oportunidade, né, para marcar exatamente essas discussões, essa assistência, mas o Plano Municipal pela Primeira Infância, ela desenvolve ações durante o ano inteiro, né? De buscar realmente chamar a atenção das mães, dos pais em relação a essa questão do vínculo, esse trabalho, esse acompanhamento que é feito com o bebê desde os primeiros meses de vida, né? Sim, a prefeitura está sempre bem preocupada, né? Sempre assim, com um olhar para essa questão da primeira infância. Essa gestão tem se preocupado muito com a primeira infância, que inclusive foi criado esse comitê, né, da primeira infância. Então, nós, durante o ano todo, desenvolvemos ações em relação à primeira infância. Tem o programa Cresça com Seu Filho, né, que já faz um trabalho há alguns anos e vem acompanhando essas famílias. A gente também, na educação, nós nas nossas creches, nos nossos centros de educação infantil, nas nossas escolas que temos pré-escola, nós também fazemos esse acompanhamento, porque a gente fala de primeira infância, de fortalecer essas habilidades parentais com as famílias, mas a gente também tem que fortalecer as questões de cuidado e educar com os nossos profissionais que lidam com essas crianças a partir de 1 ano, porque nós atendemos crianças a partir de 1 ano. Então, é muito importante também fortalecer esses profissionais da educação que nós fazemos para estar recebendo essas crianças todas as manhãs nas nossas creches. Ô Guilhermina, que ações têm sido desenvolvidas em relação a esse plano municipal, a esse programa Cresça com Seu Filho, Criança Feliz? Bem, a gente tem trabalhado de forma intersetorial, né, mobilizando toda a nossa rede de recursos, seja em projetos, em programas e serviços que a Prefeitura de Fortaleza tem disponibilizado aqui na cidade. Então, como a gente trabalha com visitas domiciliares, né, em busca dessas crianças, em geral, são as crianças mais vulneráveis, de famílias mais vulneráveis. Então, o nosso trabalho, nosso carro-chefe, é feito através da visita domiciliar. E aí a gente trabalha com questões lúdicas, apoiando as famílias nesse cuidado, apoiando através de atividades simples e também divulgando os direitos, divulgando esses serviços, todos esses programas que a cidade tem disponibilizado, que muitas vezes as famílias desconhecem, né? Então, os nossos visitadores, as nossas supervisoras que adentram a esses lares, bem como os profissionais que estão nas nossas equipes de referência quando recebem essas famílias dentro dos nossos equipamentos, têm trabalhado com a informação, porque nós sabemos que a informação traz benefícios não só numa questão de saúde, mas é também uma segurança do direito dessas pessoas, né, que sofrem tantas vulnerabilidades e tantas violências. Então, quando nós negamos esse acesso, a gente acaba também cometendo mais um ato de violência. Então, entendendo isso, nós estamos, como Lara falou, trabalhando os nossos profissionais com educação permanente. Então, todas as nossas ações dentro do plano pela primeira infância trabalhar os nossos profissionais para que a gente possa alcançar o maior número de famílias e assim garantir o direito de todas as crianças para que, de fato, elas sejam protegidas e seguras na nossa cidade. Olha, a fase de desenvolvimento infantil é reconhecida como uma importante janela de oportunidades para o investimento no desenvolvimento das potencialidades da criança. Para o bebê e a criança pequena, a criação de vínculo afetivo, seja com a mãe ou outro adulto, que a represente é fundamental. Vou conversar aqui com a doutora Ana Maria. Doutora Ana Maria, esse trabalho, esse plano municipal que é desenvolvido pela primeira infância aqui em Fortaleza,
tem ajudado muito exatamente nessa busca de um vínculo maior por parte dos pais, principalmente da mãe com o seu filho recém-nascido? Como é que tem sido esse trabalho desenvolvido pelo município? Então, Rogério, eu sem sombra de dúvida, como pediatra e como um profissional que já estou há umas 3 décadas trabalhando com o setor público, com o governo municipal, com Fortaleza, também lá de Aquiraz, onde eu fui secretária, e do estado do Ceará, eu acho que nesses últimos 4 anos nós tivemos assim momentos muito especiais. Mesmo contando com um ano completamente esdrúxulo desta pandemia, agora em 2020. Essa parceria entre as 3 secretarias é algo fantástico. Começa com as 2 secretárias, com o secretário, a Joana, a Dalila, o Eupídio, e se estende por todas as equipes das 3 secretarias. Eu vou lhe dar alguns exemplos, né? Um deles é o próprio Cresça com seu filho, que foi um projeto criado na primeira gestão do Dr. Roberto, pela Carol, que eu costumo dizer que é realmente a secretária da primeira infância, se assim pudéssemos criar ainda, né? Não foi criada, provavelmente Roberto achou que não era válido, mas pode ser criado numa gestão que se inicia em 2021, porque é necessário. Nunca se investiu no mundo inteiro como estamos investindo na primeira infância. Os países que conseguiram fazer isso, eu cito um deles aqui, porque eu tenho uma vivência lá onde estão meus netos, meu filho e minha nora, que é a Holanda, conseguiram reduzir drasticamente, praticamente fechar prisões e transformá-las em escola. Então, não somos mais nós médicos, educadores, psicólogos, profissionais de saúde que estamos falando isso. Quem está dizendo isso são os economistas. É o Prêmio Nobel de Economia. Ou o país investe na primeira infância, ou está fadado a ficar gastando e gastando e gastando para aprender mais, para se livrar das violências que são cada vez maiores. Então, é essa a linha que tem sido seguida nesse governo do Dr. Roberto Cláudio, que eu espero esse legado seja muito bem recebido pelo próximo gestor. Lara, esse ponto aí que a doutora Ana Maria está colocando, essa questão não só da assistência em saúde, mas também nesse aspecto da educação, esse cuidado com a primeira infância, com a criança que já vai para a escola, está na creche, já começa a receber os primeiros ensinamentos. Isso pode fazer toda a diferença no desenvolvimento dele na trajetória, adolescência até a fase adulta, né? Sim, Rogério. É bastante assim, importante, de extrema importância, essa questão da educação, né? Quando nossas famílias elas chegam até as nossas instituições de ensino e as crianças são bem recebidas, as crianças são bem cuidadas e as crianças são fortalecidas para poder gerar um aprendizado satisfatório, né? Então, é muito importante. Outra questão também que eu cito em relação a fortalecimento de vínculo é a alimentação, que essas crianças estão recebendo. Porque na hora da alimentação é um momento também de fortalecimento de vínculo. Então, nós nos preocupamos muito nessa questão, desde a hora da entrada até a hora da saída com essas crianças. E, assim, propor experiências, né, dentro das nossas instituições para que esse vínculo, para que esse afeto, ele fortaleça mais essa criança e, assim, e essas famílias estejam vendo o resultado. Porque muitas vezes essas famílias não tiveram essa questão de vínculo, né, desse conhecimento que essa questão do vínculo é tão importante e determinante na vida de um ser humano. Assistindo o vídeo, a Carol fala sobre que o vínculo, que estabelecer vínculo, que passar amor, afeto, é bem mais do que um abraço, do que um beijo, do que um te amo.
É bem mais isso, né? É um olhar diferencial e responsivo que essa mãe, que essa família, ou que um cuidador, ou até essa criança que está dentro das nossas instituições, nós possamos legitimar esses sentimentos, entendeu? Então, é muito importante quando uma criança expressa um sentimento e as famílias e os profissionais que lidam com ela durante o dia todo e o ano inteiro possam legitimar essas questões sobre a afetividade e fortalecer mais ainda os vínculos. Ô Guilhermina, a prefeitura tem buscado cumprir, vamos dizer assim, o seu papel, né, traçar diretrizes, dar uma assistência maior, mas qual é o papel das famílias também para que, vamos dizer, esse resultado aconteça de forma efetiva, no melhor desenvolvimento da criança ao longo dos anos? Bem, é primordial que as famílias entendam, né, a importância desses bons relacionamentos, né, desses relacionamentos positivos que as crianças, desde as suas idades iniciais, né, desde a primeira infância, possam estar recebendo. As famílias precisam compreender essa importância, investir nessa valorização, para que os seus filhos possam ter um desenvolvimento mais saudável, tanto físico como emocional, tendo em vista que a gente já tem comprovações científicas, né, que são esses bons vínculos, esses bons relacionamentos que são tecidos, não só com as famílias, mas como já foi colocado aqui, também na escola, né, na sociedade de forma geral, porque todos somos responsáveis pelas crianças, né, da nossa cidade, que elas desenvolvem uma saúde mental posterior bem mais resolvida, equilibrada, as questões socioemocionais, as questões de linguagem, né? Os relacionamentos são mais seguros. Então, essa compreensão para que a gente possa investir nessas crianças é de fundamental importância. Ô, doutora Ana Maria, a senhora que já foi secretária de saúde, já atua há muitos anos nessa área, qual é o maior desafio hoje do poder público para fazer acontecer essas ações, tanto relacionada à saúde, como também da educação na primeira infância? Tem que começar muito cedo. O desafio nós estamos vivendo aqui o mês da saúde do homem. Essa semana nós tivemos um Conectados com Conhecimento na Secretaria, na quarta-feira, em que um dos colegas, no caso o doutor Eusébio, que hoje dirige a Policlínica do Janguruçu, ele falou de um projeto que ele batizou de Parto que te quero perto, lá no Gonzaguinha de Messejana. Então, um dos temas que nós discutimos e já gerou uma ideia é de envolver o pai. Eu acho esse é um dos grandes desafios. O pai, desde a hora que a criança é concebida. E aí, quando se fala em gravidez na adolescência, isso é mais necessário. Então, daí a parceria com a educação, com a assistência social. Então, no âmbito das nossas 118 unidades de saúde que nós temos hoje na cidade de Fortaleza, nós temos grupos de gestantes. Esses grupos de gestantes, eles precisam acontecer com a participação não só da gestante, mas do pai. Eu lembro de um livro, quando eu era residente, que se intitulava Estamos Grávidos. Um livro em que um pediatra, Dr. Júlio Dixon, e uma psicóloga, Maria Tereza Maldonado, escreveram, mostrando essa necessidade da gestação ser compartilhada de fato, para que a criança seja acolhida, como disse as minhas colegas, desde a gestação. Na hora do nascimento é preciso que se saiba que é direito, é lei, a presença do pai ou de alguém que a gestante, que a mãe queira. É preciso que comece a amamentar ali, ainda na sala de parto. Por quê? Sem dúvida, o maior vínculo, e a Larinha falou aqui da alimentação, claro que ela estava lembrando dos nossos equipamentos de escola, de creche, mas eu veio um pouco antes, e ela sabe disso, né, por conta da minha pediatria. O leite materno não é só o leite que dá vacina, que dá nutrientes melhores,
que você não pode substituir por leite de vaca, por leite de cabra, por leite de qualquer animalzinho. Ele, além dos micronutrientes e de toda a capacidade de gerar, inclusive, imunidade, tem a questão do vínculo, que se dá ali na hora que a mãe está amamentando, olho no olho. E aí eu falo para as mães que estão amamentando, esqueçam o celular nessa hora. Aproveitem para conversar, para cantar. Cantar para a criança desde pequenininha. Ler livro, mostrar. Ontem eu estava num restaurante, muito bem sinalizado, muito bem organizado, por isso que eu vou lá, com mesas bem separadas. E me encantou ver uma mãe, um pai e duas crianças. E um menininho no seu carrinho de bebê, com 1 aninho de idade, com um livro. E isso me encantou porque o que eu tenho visto é crianças já dessa idade com o celular. Então, essa questão das telas, isso é um outro ponto. Precisamos estar perto da criança e ela se fazer querida, amada, acalentada. E isso vai fazer uma enorme diferença. Porque aí as sinapses que estão se formando, que estão se ligando, que é infinitamente menor no início dos primeiros dias, dos primeiros meses de vida, e que elas só se ligam se acontecer exatamente esse estímulo do pai, da mãe, da avó, do avô, da família, é que essa criança vai conseguir fazer as suas conexões para se tornar um adulto saudável, um adulto que a sociedade vai respeitar e que vai ser digno da família e da sua cidade e do seu país. Olha, a Semana do Bebê, aqui na capital, é uma estratégia de mobilização social com o objetivo de tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças de até 6 anos uma prioridade na agenda dos municípios brasileiros. Guilhermina, essas ações do município, elas são uma política, né, de governo que já faz parte, vamos dizer assim, de uma ação permanente que é desenvolvida com toda a comunidade, né? Sim, e é prioridade, né, essa difusão dessa política, é prioridade nas agendas da nossa gestão, né, na gestão aqui de Fortaleza, para que possa assegurar, né, a todas essas famílias com crianças e gestantes os seus direitos, né? Porque nós compreendemos que a criança é um ser de direito e ela, dentro da sua vulnerabilidade, que não pode reclamar o seu direito, nós, como cidadãos, como profissionais, como sociedade de forma geral, nós nos sentimos, esse é o sentimento que deve ter em todo cidadão, de ser responsável, né, por essas crianças, por garantir esses direitos, pela sua proteção e pelo seu desenvolvimento. Porque, como já foi comentado aqui, como já foi dito, né, o país, né, o local que cuida das suas crianças, que reconhece essas crianças como potenciais cidadãos, são locais, são países, são cidades mais desenvolvidas e que alocam melhor os seus recursos, que têm capacidade mais promissoras no seu futuro. Então, tendo em vista todas essas situações, né, já visualizadas, para a gestão de Fortaleza se tornou uma prioridade esse acompanhamento com as crianças na primeira infância. Doutora Ana Maria, no bloco anterior, a senhora colocou um ponto bem importante, que é a questão da amamentação, o incentivo à amamentação. É uma fase extremamente importante para que não só o fortalecimento do vínculo, mas assim, para a garantia de uma saúde melhor para aquele bebê, né? Então, a criança que amamenta, eu tenho um grande amigo, meu professor, ele a gente batizou aqui um prêmio na época em homenagem a ele, de Zezinho, o amigo do peito. É o Dr. José de Azevedo, do Rio de Janeiro. Ele costumava dizer que a criança que amamenta exclusivamente, ela nunca adoece. Ela rarissimamente morre. Aí ele ainda diz assim, e se morrer vai para o céu. Então, mas é incrível. Todos os trabalhos científicos de revistas inglesas, americanas, francesas, enfim, mostram, e brasileiras, mostram claramente
A criança que amamenta, ela se livra de todas as infecções intestinais que já mataram muitas crianças no nosso Ceará, já não mata mais, não tem isso, apesar da gente ainda não ter um saneamento pleno no estado, como deveríamos, nem aqui, nem no Brasil, mas a diarreia, a morte por diarreia, é página virada do nosso folhetim. Agora, as infecções respiratórias. Quando as crianças vão para a creche, é muito comum que porque uma pega da outra com muita facilidade. Daí essa questão do problema do Covid. Então, mas a criança que amamenta, durante o tempo, ela não vai para o hospital. Ela não tem infecção respiratória. E além de receber, enquanto ela está sendo vacinada, os anticorpos maternos, porque a mãe já foi vacinada. E nós, no Brasil, temos os melhores programas universais de vacinação. Espero que dê certo também com o Covid. A Secretaria da Saúde de Fortaleza, exatamente preocupada com essa questão do vínculo, da amamentação, do desenvolvimento, do estímulo, do acompanhamento do crescimento, colocando o peso na curva, para que a criança não se torne obesa, porque também pode ficar, e isso é bom, isso é muito péssimo para a saúde adulta, para um infarto, para uma diabetes que poderá surgir, criou a Unidade Amiga da Primeira Infância, uma parceria com a Unicef, com a Sociedade Cearense de Pediatria, que eu tenho a honra de estar nesse momento presidente, e com a Associação Brasileira de Enfermagem. Agora, em dezembro, nós vamos entregar as certificações das unidades que cumpriram as 10 metas. E uma delas é a meta do desenvolvimento, do estímulo ao desenvolvimento e de conseguir que a criança esteja cumprindo, esteja dentro daquele ciclo dos marcos do desenvolvimento infantil. O que ela precisa estar desenvolvida com 3 meses, com 4, com 6, em termos do seu desenvolvimento. Mas isso precisa de estímulo. Mas aí tem, ainda na Unidade Amiga da Primeira Infância, a amamentação, a saúde bucal também, que é algo novo e que Fortaleza comete, graças a Deus, esse ineditismo de ter as bebê clínicas, do teste do pezinho completo e adequado no momento certo. E aí eu queria já divulgar também, além da premiação, dentro do nosso Congresso Cearense de Pediatria, que se realiza na primeira semana de dezembro, portanto, na próxima semana, é o Simpósio da Puericultura. Convido, inclusive, aqui as minhas amigas das outras secretarias, porque é um congresso online. Vai ter uma pequena participação local na nova sede da sociedade, mas ele vai ser, hoje a gente consegue fazer congresso com 12 mil pessoas. O de cardiologia, esse final de semana, foi com 12 mil pessoas. Então, é um congresso aberto, nós queremos a participação de todos que cuidam, que lutam por uma infância feliz. Ô Lara, a partir de que momento, né, a gente está falando aqui da questão da amamentação, mas a partir de que momento, vamos dizer, o poder público entra com um aspecto, vamos dizer, educacional? A criança, ela já tem acesso hoje, por exemplo, à creche já a partir de que idade? Pronto. A criança tem acesso aqui no município a partir de 1 ano. Mas, assim, nós temos um sistema de registro único que, a partir de meses, a criança ainda com alguns meses, ela já pode estar fazendo esse cadastro único, né? Porque aí, quando ela completa 1 ano, a instituição entra em contato com essa família para que ela realize a matrícula. Então, a gente pensa bem antes e até também para a gente fazer uma estimativa, uma projeção de que a quantidade de matrícula a gente também vai precisar, né, de instituições. Então, assim, a partir de 1 ano, se começa a educação infantil, certo? E aí a educação infantil vai de 1 ano a 5 anos e alguns meses, né? Então, a gente dá todo esse suporte nas instituições. Também eu quero dizer aqui que essa gestão teve um maior aumento de matrícula na educação infantil, né? Jamais vista.
Então, é uma preocupação a mais também da nossa secretaria em relação a isso e de estar propondo também políticas para garantir esses atendimentos de qualidade dentro das nossas instituições. E esse aumento na oferta de vagas nas creches tem sido, vamos dizer, bastante comemorado assim, pelas mães e pelos pais que precisam realmente muitas vezes trabalhar e não tem com quem deixar os seus filhos, né? Exatamente. E eu bato palma, né, para essa gestão, porque além de nossas famílias bastante vulneráveis, nós temos um público dentro das nossas instituições, famílias que têm um poder aquisitivo até melhor. E aí, por isso, esse crescimento também de procura na matrícula da educação infantil, porque famílias com crianças que estavam em algumas instituições privadas, por acreditar nas nossas instituições, na nossa qualidade de ensino, passaram a ser o nosso público também dentro das nossas instituições. Isso também é muito gratificante, porque a gente está vendo tanto um crescimento no número de instituições, de equipamentos, mas a gente também está vendo o crescimento por conta da qualidade de ensino que nós estamos oferecendo em Fortaleza. Maravilha. Lara, Guilhermina, doutora Ana Maria, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença aqui nos estúdios aqui da TV Terra do Sol, repassando aqui, dando um pouco para a gente do conhecimento dessas diretrizes aí que têm sido desenvolvidas pelo Plano Municipal da Primeira Infância aqui em Fortaleza. Muito obrigado pela presença. Eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. É um instante só.